Eita. Deixa assim mesmo. Oi. Meu nome é Manuel. E vou tentar ajeitar essa câmera. Fica, pelo amor de Deus, obrigado. Então, mais um vídeo. E eu sei que você deve estar pensando nesse título agora. Eu sei que você deve estar pensando, como assim eu não sou filho de Deus? Eu não vou mentir. Esse título é meio clickbait. Mas eu falo meio porque depende muito sobre você. Principalmente sobre sua fé. E quando eu falo fé, eu não falo apenas de religião, mas de fé mesmo. E como você aplica ela. Eu tava conversando com meus amigos, né? E teve um dia que a gente tava falando sobre isso, sobre que nem todo mundo é filho de Deus, sabe? E eu vi isso num post do Instagram, que eu não sei se eu vou deixar o link aí, mas que eu achei muito interessante. Mas não é apenas sobre ele que eu vou falar. E, tipo, se você não faz nada de acordo com o seu pai, com o seu criador, por que você acha que é filho dele? Você tá entendendo mais ou menos? Esse é o ponto. Principalmente, se você não acredita no seu pai, criador, por que você acha que é filho dele? Tipo, se eu não acredito em... Esqueci o nome, em Maomé. Se você não acredita em Maomé, por que você acha que a galera do islamismo é seu pai? Tipo, o Deus do Islã, que por mais que seja o mesmo Deus do cristianismo, mas enfim, a vertente é diferente. Afinal de contas, também é uma religião abraâmica, né? Mesma coisa com o judaísmo. Se eu não acredito, se eu não sigo a vertente do judaísmo, por que eu acho que aquilo, que aquele, entende? Se eu não acredito no Deus, no meu Deus, eu não acredito no Deus, por que você acha que eu sou criado? Por que eu seria filho dele? Se eu não acredito no Deus do judaísmo, por que eu sou filho do Deus do judaísmo? Entende? Mais uma vez, eu sei que é o mesmo Deus e que as vertentes, elas são diferentes. Mas, de qualquer forma, cultura inteira, todavia. São vertentes diferentes, doutrinas não, né? Mas são religiões diferentes, apesar de serem do mesmo Deus. Já que vocês sabem, né? São religiões abraâmicas. 3 religiões que, em teoria, cultuam o mesmo Deus, mas que existem algumas divergências, como o judaísmo, que até hoje não acredita que Jesus Cristo é o Messias, coisa que particularmente eu discordo, mas cada um tem sua religião, né? E puxando agora para o cristianismo, vai estar escrito em João, na primeira carta de João 5, capítulo 5, versículo 1. Eu não tô com uma Bíblia agora, mas eu posso pegar ela. Vou pegar ela, peraí. Tô com a Bíblia aqui, minha Bíblia dos Desbravadores. Vou ver se eu consigo o vídeo tá espelhado, porque eu tô gravando em selfie, modo selfie. Então sempre vai ser espelhado. Mas enfim, vou aqui para a primeira carta de João. Primeira das 3, Timóteo, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, 1 João. O meu, particularmente, é NTLH. Mas, em 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: todos aqueles que creem em Jesus, que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Versículo 2. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Versículo 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Versículo 5. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que isso pode até mesmo parecer um pouco uma divergência, né? Porque aí muita gente pode comentar, mas e João 3,16? Porque Deus entrou ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Acontece que aqui mesmo diz que, sem querer eu fechei, mas aqui vai dizer o seguinte, que aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, consequentemente, também são filhos de Deus. Entende? E quem ama um pai, ama também os filhos deste pai. Ou seja, se você é um cristão, você, consequentemente, não pode toda hora ficar julgando um católico. No caso, um evangélico, né? Se você é um evangélico, você vai ficar toda hora julgando um católico, falando que aquilo ali tá errado, que é uma religião errada, etc. Consequentemente, também com ortodoxo. Até porque todos nós viemos do mesmo pai, entende? Então, quem ama um pai também ama os filhos desse pai. Eu tenho que amar Joãozinho. No caso, eu tenho que respeitar Joãozinho. Eu tenho que respeitar fulano, ciclano, beltrano. E isso vai também não só com as pessoas da própria religião. E tem muita gente que acha que só porque nasceu é filho de Deus. E aí vai lá e julga as outras pessoas. Olha, eu vou pra igreja. Você é filho de Deus. Olha, eu não vou pra igreja, mas eu sou filho de Deus. Não. Se você não tem a verdadeira fé que eu digo é fé sem obras. Em Tiago 2,19, agora sim eu posso ir para Tiago. Cadê? Tiago 3. Tiago 2. Em Tiago 2 ele vai dizer o seguinte. Mas alguém pode dizer, versículo 18, Tiago 2,18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. O que seriam essas ações? É você, além de espalhar a mensagem de Deus, seja você qual vertente seja, você também seguir os mandamentos, né? Também, e principalmente obedecer o que Deus fala. Abraão fez uma obra. Quando Deus falou, sacrifique o seu filho Isaque, por mais que Abraão amasse Isaque, ele entendia que aquilo ali vinha de uma ordem maior. Ele entendia que, se Deus manda, eu obedeço. E é muito louco isso, porque a gente acaba falando muito sobre fé e sobre religião, mas acaba esquecendo de fazer as obras. Tem muita gente que vai para a igreja, mas que depois tá num bordel aí. Tem muita gente que vai para a igreja, mas bebe descontroladamente, fala palavrão abertamente, consome conteúdo adulto. Então, assim, você tem que ser um cristão que renuncia às coisas do mundo, acredite que Jesus é o Messias e tenha ações. Assim você vai ser um verdadeiro filho de Deus. Não confunda. E você pode ser da igreja que for, da Universal, da Assembleia de Deus, da Batista, da Católica, da Ortodoxa, Presbiteriana, Pentecostal e por aí vai. Até mesmo da Reino e das Church aí, das igrejas de parede preta. Então, eu vou contar meu testemunho pra vocês em breve. Não tá muito longe. Mas, bom, mais uma vez eu vou falar sobre a menina, né? Essa menina que eu acabei, né? Enfim, depois eu conto melhor. Mas ela ia pra igreja, mas tinha uma vida muito errada. Entende? E ela acabava se... Como é que eu posso dizer? Não é se vendendo, mas
acabava fazendo coisas que Deus não agradava, que Deus não gostava. Coisas que, para a idade dela, que é a mesma que a minha, se eu não me engano ela é um ano mais nova, mas coisas que Deus abomina, e principalmente nessa idade. E ela estava todo domingo na igreja. Não que fosse a minha, mas que ela estava lá, sempre. Mas acabava fazendo coisas ilícitas, quebrando alguns princípios. Me responda, irmãos. Isso é uma atitude de um filho de Deus? Filho de Deus não é apenas você nascer, não é apenas você existir. Claro que só de você existir já é um milagre. Mas não é apenas isso. Você crê que Jesus é o Messias e também você aplicar as ações e os mandamentos. Como aqui João mesmo diz, os ensinamentos, os mandamentos não são tão difíceis assim de obedecer. Por mais que a gente acabe quebrando alguns. Fato, nós somos pecadores, nós somos filhos de Adão. Somos descendentes de Adão. Então nós sempre vamos ter essa coisa pecadora, mas... como é que eu posso falar? Tem coisas que dá pra gente evitar. Não é normal você falar bastante palavrão. Eita. Não é normal a gente falar bastante palavrão. Não é normal a gente acabar se vendendo pra pornografia. Acabar consumindo pornografia. Não é normal. Normal que eu digo não é uma coisa que não dê pra evitar. Entende? É claro que existem coisas que a gente faz inconscientemente, mas existem coisas que dá pra gente evitar. Então, é muito louco. Eu sempre falo isso, né? É muito louco. Mas é muito louco porque existem pessoas que ficam confortáveis, porque acham, olha, já que eu sou filho de Deus, então vou pro céu. Oh Pai, oh Senhor, eles não sabem o que falam, não sabem o que pensam. E por causa disso, vivem uma vida de pecado. Acham que estão no céu, mas na verdade vão descer junto com Satanás para o inferno. Então, é muito ruim você ter esse tipo de pensamento. Principalmente se você não tem uma base bíblica, porque isso aqui, meus amigos, é o manual da vida. E por mais que eu não seja uma pessoa que goste muito de ler, mas eu tenho que ler isso aqui. Por mais que eu esteja faltando com alguns compromissos, né, de ler, mas eu vou fazer o meu melhor. Desculpa não estar gravando vídeo esses dias. Eu tava viajando, tava ocupado. Eu tô gravando esse vídeo em outro celular. Meu celular normal acabou pifando, quebrando, não sei o que aconteceu. A tela, sabe, a tela me deixou na mão, tá com a tela toda bichinhada. Não sei se caiu água, a tela tá toda bugada. Tá cheia de riscozinho e eu acabei tendo que trocar de celular. Mas de qualquer forma, esse é o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueça, você não é filho de Deus se não aplicar os mandamentos e seguir a palavra. E é com essa mensagem que eu encerro esse vídeo. Um abraço.